Sabe o que mais me espantou nessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral de censurar a Pablo Vittar e o Lollapalooza? É o que o ministro escreveu como justificativa para a decisão dele. Um acontecimento que, pelo menos até agora, ninguém viu. E eu não estou falando da toalha com a cara do Lula, não. O que o ministro escreveu lá, se tiver acontecido mesmo, é sim crime de propaganda antecipada. Ele tem razão. O problema é que ninguém viu uma imagem sequer disso, um áudio, nada, por mais curtinho que seja, que comprove que o que ele escreveu ali de fato ocorreu. E se você duvida, te convido a clicar no link que eu deixei aqui na descrição, onde está a íntegra da decisão dele. Lê você mesmo, tire sua própria conclusão, aí não precisa vir na minha não. Mas vamos logo para o que interessa. Essa aí é a decisão do ministro que atende parcialmente um pedido do PL, o partido do Bolsonaro. E que pedido foi esse? Vamos ver. O próprio ministro reproduz um trecho dos pedidos na decisão. Primeiro, eles alegam que a artista Pablo Vittar ergueu uma bandeira com a foto do Lula e que isso configura propaganda antecipada. Por lei, a campanha começa em 15 de agosto. A questão é saber se isso é crime ou se isso é liberdade de expressão. Aparentemente, o ministro Raul Araújo já sabe. Vem comigo que você continua vendo aqui. Tem mais. O PL também afirma que a cantora britânica Marina mandou Bolsonaro se fuder. E na opinião do partido dele, mandar Bolsonaro se fuder significa pedir voto para o Lula. Enfim, quem sou eu para discutir estratégia de advogado, né? Voltemos aos fatos. A Marina, que aparece aí nessa foto com a Pablo, mandou o Bolsonaro se fuder mesmo durante o show. Mas a decisão do ministro nem cita isso, nem menciona. Parece que foi mesmo baseada só nessa cena aqui, essa toalha que tem a cara do Lula estampada e que a Pablo Vittar ergueu no meio do show. Ela não levou essa toalha, não era dela, na verdade era de uma pessoa da plateia que entregou para ela ali. Ela também fez esse gesto aqui com a mão, o L, que muita gente de fato atribui ao Lula. Aí olha só o que o ministro diz na decisão dele. Primeiro, ele reforça, claro, que a campanha eleitoral só é permitida a partir do dia 15 de agosto. Mas aí depois ele vem com essa, Não obstante a clara disposição legal, os artistas e cantores, além de destilar comentários elogiosos ao possível candidato, pediram expressamente que a plateia exercesse o sufrágio em seu nome, vocalizando palavras de apoio e empunhando bandeira e adereço em referência ao pré-candidato de sua preferência. Você não entendeu errado, não. Traduzindo do juridiquês para o português, ele diz que os artistas fizeram elogios ao Lula, que eles disseram para a plateia votar no Lula, que elas falaram com o público para pedir voto no Lula. Se tivesse escrito Lula 2022 naquela bandeira, até a gente podia estar discutindo isso aqui, mas era só a cara do homem mesmo. E aí a regra é clara, para ser crime tem que pedir voto, tem que fazer menção à eleição. Sabe? Na cara de pau, assim, num evento público, você pedindo voto. Tipo aquela mensagem que tem a data da eleição e o nome do candidato, o slogan, sabe? Então, poderia ser até pior se fosse feito assim numa TV pública, sabe? Que a gente paga com o nosso dinheiro dos impostos. Aí era bem campanha antecipada mesmo. Mas lá no show, assim, não teve isso. Não rolou. E olha que foi transmitido ao vivo para mais de 150 países e ninguém viu, nem o advogado do Bolsonaro. Ele nem toca nesse assunto no pedido. Ninguém falou vote no Lula, precisa votar no Lula, o Lula tem coxa grossa. Ninguém falou nada disso, ninguém abriu a boca. Tudo se resumiu àqueles gestos. E isso, segundo os especialistas em direito público e em direito eleitoral, é liberdade de expressão, não é propaganda. Você pode dizer para as pessoas com quem você simpatiza. O que você não pode é pedir voto para ela. A repercussão negativa dessa decisão foi imediata. Vamos para o Globo? Bela Megali, ela afirmou que a censura foi muito criticada por ministros do STF. O cientista Guilherme Casarões falou no Twitter que essas sucessivas ameaças de golpe têm funcionado e ele acha que o tribunal está agindo sob uma certa intimidação do bolsonarismo. O advogado Augusto de Arruda Botelho alerta para o risco que esse precedente abre, que é muito perigoso, e chama de tempos sombrios. Eu conversei com o advogado Carlos Barbosa, que é especialista em direito público e também em direito eleitoral, e ele também criticou essa censura. E nesse contexto, somente poderiam ser restringidas essas liberdades se existisse um outro valor superior colidente com
com esses direitos, o direito de se manifestar. E não ficou comprovado ali nenhum tipo de valor que estaria acima da liberdade de expressão. O Tribunal Superior Eleitoral, ele restringiu um direito fundamental, um direito constitucional, com base em uma norma eleitoral de cunho infraconstitucional. Ou seja, restringiu um direito constitucional com base em uma norma que está abaixo dela. Um outro advogado, o Arthur Rolo, que também é comentarista da Jovem Pan, que pode ser acusado de tudo menos de ser anti-bolsonarista, ele também analisou esse caso no YouTube e deu a opinião dele. A decisão traz um pré-julgamento, porque diz que houve propaganda antecipada. Nesse juízo de liminar, o que o julgador faz é, em tese, pode acontecer de ter configurado a propaganda antecipada. Não, ele já disse que houve propaganda antecipada, então ele já decidiu o mérito da representação antes mesmo das empresas aí acionadas fazerem a sua defesa, o que é um erro técnico. É censura, porque está proibindo manifestações futuras, embora ali não seja o local correto para fazer esse tipo de manifestação política, porque quem vai lá paga ingresso para assistir show e não para ficar ouvindo manifestação política a favor de um candidato ou de outro. Então, não é o local correto, mas não houve, por parte dos artistas, a propaganda antecipada nem na modalidade positiva nem negativa. O Pablo Vittar colocou uma bandeira do Lula, não tem pedido direto de voto, que a legislação eleitoral exige, não é propaganda antecipada. E sabe que nem é a primeira vez que o ministro Raul Araújo atua em casos de acusação de propaganda eleitoral antecipada? Pois é, ele já atuou no sentido contrário, em ações do PT contra a propaganda bolsonarista. Em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, um monte de ruralistas pagou campanhas de outdoor para puxar o saco do presidente. E o PT foi à justiça. E não é que os dois processos caíram na mão desse ministro? Antes de te contar como ele decidiu esse caso, eu preciso te pedir uma coisa. Se inscreve, ativa o sininho, ajuda esse canal a crescer e comenta, porque eu preciso muito saber da sua opinião também. Bom, o ministro julgou os processos em fevereiro e março e negou os dois. Em uma das decisões, a de Mato Grosso do Sul, ele disse o seguinte, que o representante, no caso o PT, deixou de apresentar provas do prévio conhecimento do representado Jair Bolsonaro. Entendeu? Traduzindo do juridiquês para o português, ele está dizendo que o Bolsonaro não sabia, então não é crime. Será que o Lula sabia? Será que ele sabia que uma pessoa da plateia ia levar uma toalha com o rosto dele, que a Pablo Vittar ia ver, ia levantar, ia fazer aquela festa toda? Será que foi tudo ensaiado e a gente não sabia? Se foi, deve ter alguma prova, né? Porque a justiça costuma se basear em provas, né? O que mais me admira é o partido do Bolsonaro reclamar contra o que ele acha que é propaganda antecipada dos adversários e nem mencionar esse episódio aqui das motocicletas, lembra? Custaram 5 milhões de reais do nosso dinheiro. O que eram essas motocicletas? Nada. Não tinha evento do governo, não estava inaugurando nenhuma fonte. Era só um passeio de moto com apoiadores, que envolvia viagem, toda uma estrutura paga com dinheiro público. 5 milhões de reais. Também não deu em nada, pelo menos até agora, quando o Bolsonaro gastou dinheiro para inaugurar uma pinguela lá no Amazonas. Lembra? Essa ponte aí, ó, 18 metros. Custou R$1 milhão nos nossos impostos. Caro, né? Mas é que a ponte mesmo custou só 250 mil. O resto, 711 mil, foi aquela despesa da festa de inauguração. O gasto do avião presidencial, a segurança da equipe, alimento, hotel, enfim, tudo isso. Além de, claro, mandar uma equipe de reportagem da TV Brasil para lá, também pago com o nosso dinheiro. Tudo isso custou 3 vezes mais do que a própria ponte. Até agora ninguém viu propaganda eleitoral antecipada nisso. No dia seguinte da decisão teve mais Lollapalooza, domingo, e olha, quero dizer uma coisa, tentar censurar um festival de música internacional lotado de jovens não costuma dar certo, não costuma ser uma ideia muito inteligente, sabe? Se era essa a ideia dos advogados de Bolsonaro... Fora Bolsonaro! E o presidente, basicamente, quer te exterminar! E o ideal fascista já não dissolve o núcleo familiar! E é o seguinte, como diz Carmen Lúcia, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. E aí, o que você acha de tudo isso? Comenta aí, quero saber demais o que você pensa a esse respeito. Qualquer hora eu volto, tá? Com alguma outra história maluca desse Brasil das trevas de 2022. E você volte sempre. Tchau.